Bem-vindos ao magazine semanal do melhor handball nacional e internacional. Todas as semanas iremos levar até si tudo o que se passou nas competições nacionais, na EHF Champions League e na European League, bem como um espaço de conversa com jogadores portugueses que atuam nas melhores ligas europeias. Para ver mais à frente, uma das principais referências do handball feminino em Portugal. Olá, eu sou Mariana Lopes, estou no Handball Magazine. Não percam! Na segunda jornada do Campeonato Placar Handball 1, o Benfica estreou-se na competição depois do jogo da primeira ronda ter sido adiado e venceu o Madeira SAD por 34-23. No pavilhão Acácio Rosa, casa emprestada pelo Belenenses, os encarnados foram superiores na primeira parte e começaram a construir uma vantagem confortável, que ao intervalo era de 17-11. Na segunda parte, o treinador dos insulares, Paulo Fidalgo, apostou num 7-6, mas a equipa não foi capaz de se aproximar com perigo, permitindo que mais tarde o Benfica disparasse no marcador até chegar à dezena de golos, por Arnau Garcia, o melhor marcador do encontro. O Sporting foi até Setúbal derrotar o Vitória por 21-33 e somou o segundo triunfo em outros tantos jogos, enquanto que os sadinos perderam pela primeira vez. Os Leões entraram a todo gás e com um parcial de 6 golos sem resposta imediata fixaram o 1-6 bem cedo. E ao intervalo a margem era mínima, de 13-14. No reatar do encontro, Jens Schongart voltou a dilatar a margem entre as duas equipas e até ao final o Sporting nunca mais tremeu. A artística de Avanca também se estreou na prova com um triunfo caseiro diante do ABC por 34-31. A primeira parte foi bastante equilibrada e até foi a equipa bracarense a sair para o descanso na frente por 12-16. A formação avancanense, agora comandada por Ljubomir Obradovic, foi encurtando a distância ao longo do segundo tempo. E só na etapa final do encontro é que apareceu a reviravolta num autêntico jogo de nervos. O Futebol Clube do Porto derrotou a equipa do Póvoa por 22-33 numa inversão de jornada. E a meio da primeira parte, o campeão nacional vencia por 4 golos de diferença. Nos segundos 15 minutos do primeiro tempo, o Dragão mostrou mais assertividade e ao intervalo agarrava uma vantagem de 7 golos, com o marcador em 9-16. No segundo tempo, os poveiros entraram determinados e conseguiram uma ligeira aproximação. Até ao final, a equipa orientada por Magnus Andersson geriu o resultado de forma segura. Ainda nesta ronda, a Sanjoanense derrotou o Chico Handball fora de portas por 24-27. O Futebol Clube de Gaia venceu o Adamaia por 22-30 e o Belenenses conquistou um triunfo por 30-27 frente ao Boa Hora. O jogo entre Sporting da Horta e Águas Santas foi adiado para 30 de novembro. No arranque do campeonato Primeira Divisão Feminina, o Arca Alpendurada empatou a 18 golos com o Colégio de Gaia. Depois de uma primeira parte com poucos golos, a equipa de Vila Nova de Gaia vencia ao intervalo por 5-6. A reta final foi bem disputada e a igualdade com que o jogo terminou refletiu a entrega das duas equipas. O Benfica derrotou o Maia Stars por 28-33 fora de portas, numa partida que teve bastante equilíbrio na primeira parte, como traduz o empate a 13 golos registado ao intervalo. Na segunda parte, as Águias superiorizaram-se e foram construindo uma margem que no final do encontro foi de 5 golos. Na ronda inaugural, o Madeira SAD venceu o Derby Insular por 20-29. O Alavário derrotou a Juvelis por 33-21. A Academia São Pedro do Sul foi a Leiria vencer o CIR 1º de Maio e o ABC venceu o SIM Porto Salvo por 29-28. A primeira jornada termina no dia 2 de outubro com a recepção do Clube Jovem Almeida Garrete ao Clube de Handball de Lessa. Na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto conquistou uma importante vitória na recepção aos alemães do Flensburg por 28-27. Os azuis e brancos arrancaram com um parcial de 3-0 e mais tarde permitiram que o adversário chegasse ao empate a 4 golos. O jogo seguiu equilibrado e o reforço Sebastian Franzen mostrou-se à altura dos acontecimentos na baliza portista, ajudando a que ao intervalo a vantagem fosse para o Futebol Clube do Porto com 13-12 no placar. No segundo tempo apareceu a reviravolta alemã, mas tal como tinha vindo a acontecer até então, o empate voltou a surgir, desta feita a 21 golos. Numa reta final frenética em que os nervos estavam à flor da pele,
Nikola Mitrevski fez a defesa mais importante da partida e António Areia teve nas mãos o golo da vitória na transformação de um livre de 7 metros, já com o tempo esgotado, e não falhou. Na European League, Sporting e Benfica venceram os respectivos jogos da segunda mão da qualificação e garantiram um lugar na fase de grupos. Os encarnados, que vinham de um empate a 31 golos frente ao Rhein-Neckar-Löwen da Alemanha, entraram no segundo jogo com um parcial de 3-1 e foram superiores ao longo de todo o primeiro tempo. O guarda-redes Serguei Hernández ia fazendo as delícias dos adeptos no Pavilhão da Luz e o Benfica saiu para o intervalo com a maior margem de até então, 5 golos, e com o placar em 18-13. A experiência e o estatuto dos alemães vieram ao de cima no início do segundo tempo, mas os encarnados sabiam o que tinham que fazer e Petar Djordjic também. Com 8 golos, o sérvio foi o melhor marcador do jogo, que terminou 33-28. Na Dinamarca, o Sporting entrava em campo com 6 golos de vantagem, trazidos da primeira mão, e até apanhou um susto quando o Olstrebo assinou 4 golos sem resposta. O time-out de Ricardo Costa fez o Leão acordar e, ao intervalo, a formação portuguesa perdia por 16-15, mas com argumentos para virar o jogo. Algo que acabou por acontecer no segundo tempo com Matev Skok e Nathan Soares, o melhor marcador do jogo, em destaque. O Sporting voltou a vencer o Olstrebo, desta vez por 28-31, numa noite feliz para o handball português. A seleção nacional feminina vai defrontar a Hungria e a Espanha na qualificação para o Campeonato da Europa 2022. Depois de ter ultrapassado a fase de pré-qualificação com 3 triunfos diante de Luxemburgo, Chipre e Kosovo, a equipa lusa prepara-se para os primeiros 2 jogos da qualificação e o duelo ibérico vai decorrer em Paredes no dia 10 de outubro. Os bilhetes já estão à venda e podem encontrar toda a informação necessária no site da Federação de Handball de Portugal. Olá, eu sou Mariana Lopes, estou no Handball Magazine. O meu amor pelo handball começou de maneira muito engraçada porque na altura em que eu troquei para o handball eu era nadadora e estava na altura em que tinha que decidir se continuava na natação ou se realmente decidia outro caminho, porque apercebi-me que o desporto individual se calhar não seria o melhor para mim. E quando fui convidada para treinar no Lavário, através do meu pai, o meu pai disse-me que era voleibol, então eu fui convencida de que ia treinar voleibol. Fiquei muito surpreendida por não haver rede e haver balizas, fiquei muito confusa, mas depois quando fiz o treino, quando acabei o treino, já fiquei apaixonada pela modalidade. A minha mudança para o handball no estrangeiro foi também algo muito pensado e um processo gradual, e acabei por decidir a universidade em primeiro lugar. Fui contactada por alguns agentes, escolhi um agente e depois de escolher o agente tive a ver as possibilidades que me foram apresentadas e escolhi a Suécia porque o handball nórdico sempre foi muito interessante para mim, sempre gostei muito do estilo de handball nórdico. Era uma excelente proposta, uma equipa muito interessante. Claro que a mudança para a Suécia foi muito difícil porque culturalmente é muito diferente. Em termos de clima é muito diferente, por isso acho que a parte do clima e da cultura foi mais difícil para mim de me adaptar do que o handball em si. Depois da Suécia segui para a Alemanha e isto teve muito por base o desejo de continuar a evoluir e de procurar um campeonato mais competitivo, mais difícil, mais completo. E apesar do estilo alemão não ser tanto o meu género e aquele estilo que eu gostaria de jogar, é menos rápido, é mais físico, gosto muito do estilo nórdico, continuo a gostar muito do estilo nórdico, mas a Alemanha tem um campeonato muito competitivo, muito difícil de entrar, muito difícil de ter sucesso, por isso na Alemanha estou muito contente com o futuro que se aproxima. Gostava muito de experimentar ainda outros campeonatos, porque tenho muita curiosidade de experimentar o campeonato húngaro, o campeonato francês, por isso quem sabe o que o futuro trará, mas os próximos passos são sem dúvida continuar a evoluir. A Seleção Nacional Feminina Portuguesa
na minha opinião, está a fazer um trabalho muito interessante. Nós temos o exemplo dos masculinos e estamos a ver os resultados agora, mas é um processo de 10 anos talvez, ou mais, de pensar num objetivo a longo prazo, e agora estamos a ver os resultados. E acho que é isso que se está a iniciar agora em Portugal. A seleção sénior vai iniciar um estágio esta semana para a preparação da qualificação para o europeu, onde vai jogar o primeiro jogo com a Hungria e o segundo jogo com a Espanha, e mais tarde com a Eslováquia. Infelizmente eu não vou fazer parte deste estágio porque eu tive uma lesão grave no joelho e vou ser operada esta semana. Iniciar a minha recuperação vai ser longa, mas vai ser de certeza pelo melhor. Vou estar acompanhado de perto e também vou ver o jogo em Paredes no próximo dia 10, portanto estão todos convidados a ver o jogo. Tenho a certeza que vai correr bem e apesar de ser um grupo difícil, há sempre a possibilidade de passar e eu acredito que estes jogos vão ser muito interessantes. No espaço para curiosidades sobre o handball, trazemos esta semana a primeira equipa portuguesa a alcançar a Final Four da antiga EHF Cup, atual EHF European League, o Futebol Clube do Porto na época 2018-2019. Os Dragões venceram o Olstrebo por 26-28, conquistando assim o terceiro lugar da prova. Também na época 1999-2000, no antigo modelo, que não era Final Four, os minhotos do ABC de Braga chegaram também às meias finais da prova e foram eliminados pelo Flensburg por 23-18 na segunda mão. Esta semana houve vários atletas portugueses a fazer mexer as redes sociais. O Nantes de Pedro Portela e Alexandre Cavalcanti derrotou o Montpellier, onde atua Gilberto Duarte, para a Lidl Star League por 34-28. Na Liga Asobal, em Espanha, Joaquim Nazaré levantou o pavilhão com este golo na derrota com o Cangas, onde joga também o português Genilson Monteiro. Soraya Lopes e Adriana Bastos preparam-se para cumprir a primeira época ao serviço do Boden Handball, da Suécia. O Paris 4-12 de Joana Rezende somou a terceira vitória seguida no campeonato, diante do Nantes por 21-20. O Nancy de Tiago Rocha festejou assim depois de ter vencido o Phoenix Toulouse de Gonçalo Vieira, em ano de estreia na primeira divisão francesa. Finalmente, as jogadoras do AS Beckham da segunda divisão francesa, onde jogam as internacionais portuguesas Jéssica Ferreira, Cristiana Morgado e Beatriz Sousa, festejaram diante dos seus adeptos uma vitória caseira por 33-28.